Mapas apresenta aula 16. Autismo, o desafio Mapas do professor e o fim do semestre. Queridos estudantes de mapas, eu sou Zé Otávio, um homem branco, cabelos pretos, grisalhos, cara mais comprida que redonda, olhos castanho escuro um pouco caidinhos, um sorriso no rosto, e estou com uma camiseta cinza e atrás de mim alguns livros. Uma satisfação estar conversando com vocês e eu conto agora da minha última semana em que eu estou gravando essa última aula de mapas do semestre. Palmas para vocês, muitos de vocês estão se formando, parabéns, felicidades aí em tudo que vai vir para frente. Às vezes mapas é a última disciplina que vai integralizar e eu fico felizão, fico muito junto com vocês, porque aí é firme, vocês estão formando com mapas como a última disciplina, acontece muito isso, né? Pessoal, na minha última semana foi bem cheia. Eu organizei, junto com outros professores e estudantes da UFRJ, o terceiro congresso anual do transtorno do espectro autista da UFRJ. E o primeiro simpósio de autismo da Mangueira, lá no Morro de Mangueira, no pé do Morro de Mangueira, na quadra da Candê, descendo o metrô do Maracanã, você já chega lá, e vocês vão ver alguns vídeos, né? Principalmente um vídeo que explica muito sobre o que tem de mais novo sobre pesquisa em autismo. Eu faço uma pergunta, vocês vão ver, para a professora Carmen Gottfried, e ela conta de como ela iniciou uma pesquisa e o que ela está descobrindo sobre o autismo. Isso é incrível. Vocês vão ver como a ciência funciona, como a pesquisa funciona, e como que o afeto dentro da ciência é importante, porque a Carmen é uma pessoa que realmente ela traz os seus estudantes, os pesquisadores que estão com ela, ela cuida de cada um como se fosse uma mãe, uma pessoa que está lá junto. Ela tem, é um dom, é inacreditável. Quem trabalha com ela sabe que é diferenciado, e vocês vão ver nas respostas, né? Vocês vão descobrir muito sobre o autismo. Tem algumas outras cenas, tem cenas eu aprendendo a dançar em vários lugares, e essa é a aula, é uma aula aí que vocês vão ver que ela é um pouco diferente, mas que ela representa muito do que foi a disciplina de mapas, né? E é incrível, contando sobre o autismo, mostrando o meu desafio mapas, que eu tentei cumprir, vocês vão ver aí se eu cumpri ou não. E é isso. Vamos lá para a gente ver as cenas, né, dessa minha última semana e do meu desafio mapas, que é essa última aula, a aula 16 de mapas. Vamos lá, pessoal! Carmen e Vitório, estou muito feliz com a participação de vocês no terceiro Congresso Anual do Transtorno do Espectro Autista da nossa UFRJ. Vocês são convidados para lá de especiais, são os convidados que enchem a nossa universidade de alegria e de admiração pela trajetória que vocês têm de vida e de pesquisa. Eu tenho a felicidade de acompanhar as pesquisas que a Carmen conduz, que o Vitório segue aí os passos, desde o ano de 2013, se não me engano. E estive em Porto Alegre, vi pesquisas, acompanhei os artigos. Qual não foi a minha surpresa quando vem a hipótese neuroimune, né, do autismo, que para mim o que de mais disruptivo teve nos estudos sobre o autismo em todos esses anos. E a pesquisa que vocês fazem, desde da pesquisa básica, né, até a pesquisa com modelo animal e agora a pesquisa clínica, que a Carmen e o grupo está conduzindo no Hospital de Clínicas, é algo assim ímpar para a ciência brasileira. Eu queria que vocês contassem um pouco dessa trajetória, mas de coração, se vocês pudessem abrir as esperanças de vocês, pudessem abrir o estado da arte, as hipóteses que vocês não têm coragem de falar para ninguém,
e até essa questão mesmo, né, de como que vocês descobriram duas coisas. O uso do transresveratrol, desde o começo, parece que desde o mestrado da Carmen isso se está vindo, né? E o Vitório encontrou aí como essa molécula pode ser neuroprotetora, como que ele descobriu isso junto com a Carmen, né? E as últimas pesquisas, até o estudo clínico, né, pré-clínico, clínico, ligado com a neuroproteção de mulheres que têm filhos com autismo grau 2 e grau 13, que podem ter uma certa proteção se usarem isso, e a gente acaba no escaneamento de sintomas, parece que a pesquisa de vocês, pelo que eu entendi, não se encontra tantos sintomas, né, com o uso do transresveratrol desde da concepção. E como faz, e a segunda questão é o modelo, né, de um modelo animal que vocês usaram, e todas as hipóteses, o que vocês estão percebendo, essa questão perto do nascimento, quando começa a se encontrar sinais, né, do autismo nos animais, aí com um modelo induzido de autismo, né, perto do nascimento. Então, essas questões aí, e o uso do transresveratrol, da atividade física, e o que realmente, né, pode fazer a diferença no futuro do autismo. Pois é uma alegria enorme estar aqui participando, né? Muito obrigada pelo convite e por ter mais oportunidades aí que a gente possa fazer partilhas, é sempre muito espetacular. Eu gostaria então de contar um pouco dessa trajetória. Eu sou uma pessoa que tenho sempre muito carinho por toda a trajetória no estudo do autismo, que começou de uma maneira muito bonita, assim. Então, pretendo contar. Mas antes, eu gostaria de fazer esse preâmbulo, né, da questão de tudo como começou em relação ao resveratrol. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado na área de neuroproteção. Então, sempre tive esse intuito, né, de buscar moléculas que pudessem contribuir para terapias farmacológicas, melhoramento do funcionamento do sistema nervoso central. E ainda, então, no final do meu doutorado, eu já me preparando já tinha terminado o doutorado e aí comecei a me preparar para concursos, né? Todo o caminho, toda essa trajetória acadêmica foi baseado em muito esforço, né? Até chegar e conseguir uma posição na Universidade Federal, que foi algo assim que me deixou muito feliz. Então, eu estava me preparando para o concurso, para docente no Departamento de Bioquímica, onde estou hoje, e pensei, diante de tudo que eu já estava lendo e percebendo quanto processos inflamatórios no sistema nervoso central podiam ser prejudiciais para o funcionamento, eu pensei, como eu já trabalho na área de neuroproteção, eu vou agora buscar moléculas que possam contribuir para o conhecimento na área de terapias farmacológicas neuroprotetoras. E dos compostos que eu já estava lendo, me causou assim muito interesse pelo resveratrol. O resveratrol é uma molécula produzida hoje artificialmente, né, quimicamente falando, mas é um produto natural. Ele pode ser obtido em cascas de uvas, sementes de uvas. Na uva ele é uma fitoalexina, que significa que é uma molécula que, quando a uva tem fungos, ele é um fungicida natural. Então, a uva, tendo fungos na casca, produz mais resveratrol. Então, dependendo da região dos vinhedos, determinadas uvas podem produzir mais e o vinho que for produzido a partir dessa uva pode ter mais ou menos resveratrol, dependendo do clima, dependendo da quantidade de fungos que a uva teve. Então, é uma molécula, assim, extremamente interessante. E eu, então, submeti o meu projeto como candidata à vaga de docente URGS com o resveratrol. E assim que felizmente tudo deu certo, assim que eu ingressei como docente, eu ocupei a segunda vaga de duas, e nesse ingresso eu quis executar esse projeto, né? Então, para isso eu precisaria ter já alunos de mestrado, né? Começar a orientar no pós-graduação. O primeiro aluno que iniciou comigo nesse tema, hoje meu colega, também na URGS, e estou dividindo a coordenação do programa de pós-graduação em neurociências hoje com ele,
André Quincoses, né? Então, é muito prazeroso hoje a gente perceber o quanto pessoas que, né, seguem suas trajetórias, como estudantes, como alunos que passam por nosso entorno, pela nossa orientação, supervisão, atingem esses caminhos hoje, né? Eu tenho vários colegas que foram egressos do meu laboratório. Então, isso é uma alegria muito grande, poder partilhar a carreira acadêmica e boas coisas da vida com essas pessoas que foram antes alunos e hoje colegas. Então, o André teve o primeiro mestrado dele, o mestrado dele foi o primeiro, então, a estudar resveratrol no meu grupo de pesquisa. E aí nós começamos a estudar os componentes neuroprotetores do resveratrol, tanto a nível de neurônios quanto de células gliais, que são aquelas células que estão ao redor dos neurônios e que desempenham papéis muito importantes na homeostase do sistema nervoso central. E dali para frente, né, já foram 2 anos, ele chegou a concluir todo o mestrado dele e estava ingressando agora no doutorado. Então, eu entrei como docente em 2005, concomitante com o ingresso do André. Em 2007, ele terminou o mestrado, entrando no doutorado. Quando ele estamos nesse caminho de finalizar o mestrado do André e ingresso no doutorado dele, o meu grande amigo, irmão, colega, Urgues, excelente neuropediatra, o professor Rudimar Riesgo, me chama para unirmos esforços para estudo do autismo. Então, ele é, na época, então, chefe da neuropediatria do Hospital de Clínicas, que é o nosso hospital universitário, URGS. E, então, fomos os dois desbravar esse caminho que ainda poucos grupos de pesquisa estavam estudando. E, nesse momento, vem o Vitório. Eu estava tendo outros alunos, né, cada um no seu assunto, mas o contexto mais relacionado ao autismo começa, então, com o Vitório. O Vitório, recém-saído do curso de biomedicina, vem para fazer o mestrado comigo e a gente conversando, e ele pergunta o que seria bom eu fazer que fosse bom para o grupo de pesquisa. Aí eu falei, olha, uma das coisas que eu quero muito é que nós tenhamos aqui um modelo animal de autismo para estudo do autismo no laboratório. E aí começamos. Implementar não foi fácil, né? Eu posso até entrar em outros detalhes depois, só para não desviar muito o assunto, né? O Vitório, então, concluiu o mestrado dele com esse modelo, onde nós conseguimos demonstrar, de fato, um modelo sólido, que a gente pudesse seguir estudando dali para frente, que é induzido pelo ácido valproico, que é um anticonvulsivante, que em humanos, né, mulheres gestantes, se tomarem este fármaco durante o primeiro trimestre de gestação, tem muita chance de o filho, a prole, enfim, desenvolver autismo. E aí, funcionou. Temos o modelo. Ele começa, então, o caminho agora de ingresso para o doutorado. Quando nós começamos a fazer a ligação dos pontos entre o sistema imunológico, que a gente já sabia que estava envolvido, com o autismo. E aí eu disse para o Vitório, vamos ver o que a gente pode fazer, que a gente possa tratar as ratas prenhes com alguma molécula que pudesse prevenir ou atenuar ou evitar o gatilho do autismo. E aí ele estudou um pouco e ele me disse, olha, tá aqui no laboratório, né, a molécula que já está sendo estudada aqui, que é o resveratrol. Tô vendo que ele é um antioxidante, né, um antioxidante, anti-inflamatório, neuroprotetor, que era o que eu estava mostrando. Eu fui uma das primeiras pesquisadoras a mostrar efeito neuroprotetor do resveratrol. E aí nós começamos. E aí publicamos o primeiro artigo em 2014 com efeito preventivo do resveratrol no modelo de autismo, que foi algo muito surpreendente. Dali para frente só cresceu. Então, são muitos artigos, muitos estudos, muitos testes moleculares, celulares, reorganização de neurônios nas camadas do córtex, nessa região frontal que está muito envolvida no autismo, reorganização de alteração nas circuitarias do sistema nervoso, evitando quadros pró-inflamatórios. Então, são muitas alterações provocadas pelo modelo, por esse fármaco anticonvulsivante, que é o ácido valproico, que foram prevenidos pelo tratamento com resveratrol. Então,
é uma alegria muito grande agora nós estarmos finalmente partindo para estudos no período embrionário. Algumas horas depois da exposição dos embriões a esse fármaco na gestação, a gente tentar entender o que está mexendo ali e o que o resveratrol está prevenindo. Então, nós estamos nessa fase agora. E vou deixar o Vitório falar um pouco mais do modelo, o que foi que a gente realmente avançou, né, durante o doutorado dele e perspectivas que a gente tem pela frente, né. O assunto é muito amplo, poderíamos ficar aqui muitas horas falando, é muito instigante, muito fascinante. Mas vamos aos poucos. Olá, Zé, tudo bem? Muito obrigado novamente pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando com você e também junto com a Carmen. A Carmen é uma pessoa super especial para mim, que foi não só minha orientadora, como segue sendo uma das minhas principais colaboradoras e uma das grandes amigas do coração, né, Carminha? E dando continuidade ao que ela estava explicando em relação ao que a gente fez durante o meu mestrado e doutorado com o modelo animal induzido pela exposição pré-natal ao VPA, que é um fator de risco, assim como ela explicou, né, que foi observado a partir de 1 ano. Com essa estratégia que foi elucidada a partir da prevenção com resveratrol, se precisava, de toda forma, entender qual era o mecanismo pelo qual isso estava acontecendo. E essa era a grande pergunta, porque tanto o VPA quanto o resveratrol são moléculas que têm inúmeras ações. E Carmen e eu, a gente vem trabalhando junto, mas a Carmen vem fazendo esforços, assim, particularmente admiráveis e provando uma série de coisas de quais seriam os efeitos. E agora, assim como ela falou, o grupo dela trabalhando muito forte com a questão do que acontece no exato momento, então no embrião, que é quando o modelo ele é induzido, né? Depois que eu trabalhei então com a Carmen, eu trabalhei também na Fiocruz, junto com o professor Dr. Wilson Savino, e no grupo dele a gente trabalhou na questão de neuroimunologia, também relacionada à questão do resveratrol, muito frequentemente, e posteriormente para tentar entender a questão de o que realmente acontece a nível de sistema imune nesses animais. Eu achei interessante que tu falou que é uma questão disruptiva de avaliar o que acontece a nível de sistema imune, como o sistema imune vai mexer com o sistema nervoso. E eu acho que tudo isso, essa bravura de poder entrar num assunto tão, como tu falou, é um assunto para tu tentar desbravar, para tu tentar fazer alguma coisa diferente, precisa ter uma coragem, que eu acho que é uma questão que se deve muito a Carmen. A Carmen é uma pessoa muito corajosa, que se dispôs a estudar com bastante, de dispor todo o tempo dela e a questão do laboratório para trabalhar com isso. E, de fato, terminou que muitas das coisas foram super importantes para o campo da pesquisa molecular, para entender quais são os fatores relacionados ao desencadeamento do autismo. Eu hoje venho trabalhando continuo com a questão neuroimune, mas junto a isso existe a questão de um dos maiores órgãos imunes que a gente não conversa a respeito, que são os músculos, né? Porque eles modulam muito fortemente o sistema imune e também são vítimas do próprio sistema imune, que podem desencadear, por exemplo, processos para que tu perca teus músculos, né? Ou auxiliar no ganho muscular também, e são são mecanismos moleculares que passam muito pelo sistema imune. E assim como tu sabe, né, Zé, que a gente conversa um monte a respeito de exercício, esse vem sendo um dos paradigmas que eu ando estudando no meu grupo, a respeito de como o exercício é benéfico, e particularmente como a gente já vem conversando a respeito de trabalhar com modelo animal, muitas das evidências que se coletou são a respeito de modelos animais. E uma das coisas que o meu grupo, que hoje eu trabalho
Lancaster University, que é a Universidade de Lancaster. Eu moro na cidade de Preston, que é aqui pertinho de Lancaster. E um dos modelos que eu termino usando aqui é um modelo celular agora de microfluido. Bom, tem muitas coisas que dá, a gente pode passar, bem como a Carmen falou, a gente pode passar um tempão conversando a respeito do que se faz no laboratório. Mas o que é esse sistema, brevemente? A gente consegue crescer células, neurônios, de um lado, e do outro lado células musculares, e observar como é que elas interagem, como, por exemplo, assim como a Carmen colocou, essa questão da importância do ácido valproico. O que acontece na questão de como essas células se comunicam com ou sem o ácido valproico. Então, elucidar um pouco dessa conversa. Outra coisa importante a respeito de exercício, que é novamente, como eu coloquei para você, que é um assunto muito caro, que eu ando trabalhando bastante a respeito, é a questão de clareza a respeito da comunicação entre o músculo e o sistema nervoso, que não é muito bem elucidado. A gente tem muita evidência de que exercício é excelente para as mais diversas condições. Então, a grande pergunta é como e por quê, né? Então, se tem muitas hipóteses, muitas delas que a gente pode observar de como elas agem dentro do sistema nervoso central, mas ainda tem muita coisa que não estão exatamente bem esclarecidas, e uma das grandes questões é justamente poder esclarecer o que acontece a nível do sistema nervoso central, que o exercício é tão benéfico. E essa anda sendo uma parte das minhas pesquisas também, tá certo? É incrível essa história da descoberta tanto de um modelo animal, né, que pode ser estudado o autismo, como de uma molécula neuroprotetora que vai ter efeito neuroprotetor, e que eu faço a confidência aqui, que com a orientação médica, orientação também desse contato que eu tenho com a equipe da Carmen, com a Carmen, eu comecei esse ano, em março, a tomar o transresveratrol, e qual foi a minha surpresa? Que a partir do 16º dia, eu anotei isso, do 16º dia, comecei a ter uns efeitos de diminuição. Eu sou uma pessoa também do espectro autista, eu comecei a ter diminuição de efeitos, por exemplo, ligado com ruídos, de sintomas, de autoagressão, diminuição de ansiedade, diminuição de muitos dos sintomas ligados com o autismo e, aparentemente, com uma neuroinflamação que eu tenho. Mamãe fala que eu me batia, que eu tinha esses comportamentos desde os 7 meses de idade. Então é algo para mim grandioso demais, eu não sei nem mensurar, porque existe a minha vida antes do resveratrol e depois do resveratrol. Queridos estudantes de mapas da UFRJ, chegamos ao fim de mais um semestre. É muita felicidade a gente compartilhar esse ciclo, são 16 aulas, né? Se a gente contar que a gente teve uma aula número 0, onde eu apresento a disciplina, são 17 aulas. Nessas aulas a gente fez uma jornada, e essa jornada falou de você. A gente descobriu logo na aula 1, com o primeiro questionário, o que você gosta. E a gente viu que muitos estudantes aqui gostam de coisas simples, como música, como esporte. A gente descobriu um pouco dos sonhos de vocês, e a gente tentou colocar tudo isso dentro das aulas. A gente se surpreendeu quando a gente viu que no top 3 do que vocês mais gostam, tem livros. E muitos livros, assim, os mais diversos que vocês citaram, coisas que vocês leem. Muita gente gosta de séries, muita gente gosta das coisas mais variadas. E aí a gente foi tentando criar aulas para você, feitas para você. E a gente também descobriu a importância de se desafiar, de um desafio que tirasse a gente do sedentarismo, que colocasse a gente com exercício físico ou aprendendo alguma coisa nova. E muitos de vocês responderam que sim, conseguiram fazer o desafio e assim ganharam 4 pontos já na nossa disciplina.
Esse semestre a gente teve algumas dificuldades com as notas, um problema técnico com o nosso banco de dados, e que ele ficou meio com alguns problemas quando foi contabilizar a verificação, o dashboard que a gente colocou para vocês verem a nota. Mas está tudo ok, a gente vai conseguir colocar a nota no sistema e vocês vão ter a nota certinha de vocês. E no semestre que vem eu já anuncio que a gente vai ter um banco de dados melhor e a disciplina vai ter um sistema mais confiável. Então, obrigado pela paciência, né? Ai, minha nota parece mais baixa do que tudo que eu fiz. Não, foi um probleminha técnico e vai dar certo. E não, por último, e não menos importante, eu preciso falar, né, da questão da saúde mental. A gente teve 1 ou 2 aulas aí que a gente discutiu mais a fundo essa questão da saúde mental. E vocês viram, a gente trouxe a importância dos amigos, os amigos de verdade, né? Aquele círculo de confiança, aqueles amigos que acompanham a nossa vida. E a gente mostrou num estudo de Harvard de mais de 80 anos estudando as mesmas pessoas que o principal preditor, né, para descobrir, aquela coisa que vai descobrir se a pessoa vai ter uma vida mais longa, né, e com mais qualidade, é a qualidade das suas amizades. Olha isso. Se você tiver amigos de verdade aí, e que acompanham a sua vida vai ser mais longa. Isso a gente pode, a ciência está falando isso, né? Então a gente trouxe dados muito fortes para a gente buscar escolhas muito boas na nossa vida, para vocês serem mais felizes. E a gente às vezes está meio deprimido, meio desanimado, e Mapas está aqui para pegar na sua mão e falar, vamos embora, bora fazer alguma coisa que você gosta, alguma coisa que brilhe seus olhos. E é por isso que a gente criou essa disciplina, que começou com 13 estudantes em 2013, foi para o virtual com 12 estudantes que viraram 6, e desses 6, da rede de amigos desses 6 estudantes, chegamos esse semestre ao pedido de 10 mil pessoas pedindo vaga na disciplina Mapas, né? A gente tem mais ou menos um quantitativo de 1.000 vagas, que a gente consegue aumentar um pouquinho aí na força do coração, né? Alguns casos muito especiais, como a Pró-Reitoria de graduação nos colocou para aceitar esses casos muito especiais, então a gente tem um quantitativo um pouquinho maior que 1.000, mas a gente tem interesse de 10 mil estudantes, então o mapa chega ao coração de 10 mil estudantes na UFRJ. Com essa mensagem, faça alguma coisa de bom para você na sua vida, faça exercício, aprenda a fazer um novo esporte, aprenda a tocar um instrumento musical, ou a ler mais. Eu leio um livro por semana, né? Que teve gente que se desafiou e conseguiu fazer isso. Mas não precisa tudo isso, né? Tem gente que quis ler mais literatura, tem gente que quis mais ouvir músicas, assim, que não ouvia mais, tem um tempo para isso. O Desafio Mapas pode ser qualquer coisa que vai melhorar a sua qualidade de vida. Tem pessoas que se desafiaram a estudar de uma forma melhor, outros desafiaram a cuidar dos avós, outros a doar sangue. Então é muita coisa diferente. Se eu for contar tudo aqui que tem, né, nesses formulários que vocês trazem, a gente fica encantado. Eu vou falar aqui, vou começar agora a ler os relatos de vocês, e eu já me preparo para chorar. Porque quando eu leio a história que vocês contam o que aconteceu nesse semestre, o que significou a disciplina Mapas, eu vejo histórias reais de vida. Eu agora começo 2 ou 3 dias a ler todos os 1.000 formulários, e eu me emociono toda vez que eu leio os formulários que vocês escrevem. A nota vai sair já aí pelo meio de dezembro, né? Aí todos vão ter sua nota. E eu queria dar um abraço agora em cada um de vocês, um abraço de verdade, se fosse possível. Porque o único problema dessas aulas online é que eu não posso dar um abraço em vocês de agradecimento por vocês me fazerem uma pessoa melhor. E contando o que aconteceu comigo esse semestre, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me desafiei a aprender a dançar. Sinto informar que eu tentei. E eu não daria nota 4 para mim, porque eu fui nas aulas, fui em Cascadura, fui nas aulas na Gávea, fui nas aulas no Catete,
Fui em aula na Colômbia de dança, mas não estou dançando do jeito que eu queria. Então eu sou um pouco exigente. Eu daria uma nota 2 de 4 para mim. Porque eu não consegui fazer tudo isso. Mas o outro desafio que eu tive, que era acabar de escrever o meu livro, Recordes, a minha jornada no autismo, eu acabei no dia 30 de outubro de escrever, e agora estou revisando. Então aí eu seria um pouquinho melhor, daria uma nota 3 para mim, porque eu consegui escrever, mas não consegui acabar de revisar como eu queria. Mas sendo um pouco mais sensível comigo mesmo, como vocês precisam ser com vocês, a minha nota seria 4, porque eu tentei 2 coisas e mais ou menos consegui. Então é assim o desafio. O desafio é importante dar o primeiro passo. Por quê? Eu posso escrever outro livro ano que vem, no semestre que vem. Eu posso continuar aprendendo a dançar e aprender uma coisa nova no semestre que vem. Então a nota não é pelo quanto eu aprendi, eu dei o primeiro passo para aprender. E é isso, pessoal. Então eu digo que eu sou uma pessoa melhor graças a vocês, a todos os estudantes de mapas que me tornam uma pessoa melhor todo semestre. Imagine se eu trabalhar mais 20, 25 anos como professor, como talvez possa, porque vou fazer 50 anos agora, eu posso trabalhar até 75 anos, e eu aprender em cada semestre alguma coisa nova. Se for uma coisa nova por semestre, eu vou aprender 50 coisas na minha vida até os 75 anos. Isso é uma enormidade, né? E você também pode continuar com o desafio na sua vida, sempre se desafiando a aprender alguma coisa nova, a melhorar a qualidade de vida, a se alimentar melhor. E é isso, pessoal. Estamos juntos e misturados. Um Feliz Natal, um próspero 2026 para todos vocês. E Mapas está aí para dar esse abraço em cada um de vocês e falar: a vida vale a pena. E siga e brilhe na sua vida. Gratidão, fiquem com Deus e até o próximo ano. 6, 7, 2, 3, 6, 7, 2, 3, feel the music, feel the flow. Ra, di, ra, ra, di, ra, ra, di, ra, ra, di, ra, No es ra, tiempo di, de ra, mentir, ra, di, ra. es tiempo de pensar. What we go do? Side and ¿Qué side. debemos hacer? 5, 6, 7, go. 2, 3, 6, Nuestra vida 7, se ha encontrado en un dilema, 2, 3, porque cada día que pasa hay más problemas. Please enjoy the music here. Ya Ya. no sabemos Dale pensar, flowcito. solo Guau, pelear, guau, guau, guau. creyendo que de esa manera Uy, no van a dar. se solucionará 5, los 6, problemas que 5, nos quieren 6, acabar. 7, back, back, back. Siempre salgo temprano, contento para el trabajo, y ella sale más tarde, Yes. You got it, my guy. que 40 trabaja minutes to go. menos You dance que salsa. yo. Now you fucking can dance salsa. De Go, noche, guys. y empieza la discusión. Uy, Bolivia. Dile más, 5, presten 6, 7, atención. go. 2, 3, 5, 6, Me 7. dice que 2, yo 3. tengo otra mujer, y yo le digo que no. Pa, pa, Y pa, yo le digo pa, que ella pa, tiene pa, otro pa, hombre y pa, amarilla pa, se pa. pone. Who we going? 5, 6, 5, 6, 7, así go. Susie Q. Ya, ya. Esa mujer 1, se pone 2, amarilla, 3, 1, 2, 3. Speak to the left. 5, 6, 7. 1, 2, 3.